Então, Camila, enquanto isso, enquanto o pessoal vai chegando, você viu, né? A gente dorme e acorda com um outro decreto, né? Nós estamos com a MP 927 e a 9, com as duas medidas provisórias, aí veio o decreto, né? O 14 do dia 6/7, né? 14.020, 2020. A lei. A Hoje o lei. decreto. Hoje o decreto. Ontem o decreto, hoje a lei. Mas a gente sabia que ainda precisava de algumas novas regulamentações, né? Mas, e é assim, né? No nosso direito a gente dorme e de repente você já está tentando se adaptar com aquela lei, e aí vem o outro decreto. É verdade. Agora é eu verdade. acho que ligou o microfone, né? Doutor Juliano. Boa noite, doutor Juliano. Boa tarde. A palavra é toda sua. Desculpe. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Fé do Sul, quero agradecer imensamente a presença de todos, agradecer especialmente a doutora Maria Cecília, que gentilmente entrou em contato com a doutora Camila, com a doutora Luciana, e estendeu, em nome da Ordem de Santa Fé do Sul, o convite para elas, e hoje ela tornou possível esse nosso encontro. Como a gente tem aí um tempo bastante curto, eu vou fazer a leitura rapidamente do currículo das nossas palestrantes, começando pela doutora Camila, que é a âncora, né, desse nosso encontro. Doutora Camila é advogada no Rio Grande do Sul, membro da Comissão da Mulher Advogada e da Comissão Estadual Especial do Direito do Trabalho da OAB do Rio Grande do Sul, conselheira titular do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Pelotas, vice-presidente da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica de Pelotas, da Associação Brasileira de Carreira Jurídica do Rio Grande do Sul. Correto, doutora Camila? Correto. Se for ler o currículo das três, eu passo mais de hora aqui fazendo a leitura, então eu vou resumir o máximo que eu posso. A doutora Luciana Branco Vieira é advogada em Campo Grande, ex-conselheira estadual da OAB de Campo Grande, ex-secretária da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica de Mato Grosso do Sul, onde também exerceu por 2 mandatos a presidência dessa associação. Atualmente ela é coordenadora da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica da região do Centro-Oeste, conselheira internacional da Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica, representa o Brasil desde 2015, e atualmente conselheira municipal das mulheres em Mato Grosso do Sul. É isso, doutora Luciana? Confere. E a doutora Maria Cecília Bonvecchio Terossi, minha colega de turma, tive a oportunidade de estudar com ela a minha graduação em Rio Verde. Ela também é advogada, participou das comissões da Mulher Advogada, Direito Previdenciário, Direito do Trabalho, da Seccional de Goiás, da OAB de Goiás, é membro da Comissão de Mulher Advogada, do Direito Consumidor, Direito do Agronegócio de Rio Verde, na atual gestão, Rio Verde, Goiás, membro associada da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica de Goiás, assessora especial do agronegócio da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, a BMCJ Nacional, assessora jurídica da Comissão das Produtoras Rurais do Sindicato Rural de Rio Verde, secretária da Comissão das Produtoras Rurais do Sindicato de Rio Verde, também na atual gestão. O tempo da gente é bastante curto, então eu gostaria de passar a palavra primeiro para a doutora Camila, para que ela possa conduzir esse nosso bate-papo. Ela vai trabalhar, nós vamos trabalhar aqui as medidas provisórias 927 e 936, a 936 no dia 7 de julho agora de 2020, se transformou na Lei 14.020,
Então, a gente tem muita coisa aí para trabalhar, até porque a Lei 14.020 trouxe algumas alterações em relação à medida provisória 936. Doutora Camila, é um prazer conhecê-la, é um prazer falar com a senhora. Doutor Juliano, o prazer é todo meu. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer o convite da Maria Cecília, essa parceria que foi fruto da BMCJ, que nos dá essas amizades em todos os recantos do Brasil. Muito obrigada. A OAB nos une, mas a BMCJ nos estreita essa relação. A Luciana Branco, eu sou fã dessa mulher aguerrida, maravilhosa, uma coordenadora espetacular da nossa ABMCJ. Eu tenho inveja dessa região por causa dessa coordenadora magnífica. É um prazer estar aqui falando com todos vocês. Eu agradeço a presença de todos. Sei que quem está aqui é porque realmente se interessa pelo direito do trabalho. O direito do trabalho é também a minha paixão. Hoje a gente vai falar sobre essas medidas provisórias, até já fazendo um levantamento histórico, né? Foram 2 medidas provisórias que o Poder Executivo fez, expediu. A medida provisória 927, em primeiro lugar, e depois a medida 936. Ambas, isso é importante que já fique frisado desde agora, com o intuito de preservar renda, preservar emprego e renda. Então, nesse sentido, o que se buscou foram alternativas para que não houvesse o que a gente já prevê que deverá haver nos próximos tempos. Infelizmente, o que nos aguarda é uma grande crise e uma grande perda de postos de trabalho. Então, a questão aqui é que, de alguma forma, se quis preservar esse emprego e renda através dessas medidas provisórias. A 927, ainda não transformada em lei, fez alusão, então, às possibilidades de utilização de férias coletivas, home office, que já é uma realidade, né? Nós todos estamos aqui reunidos já, creio que a maioria já em casa mesmo, né? Reunidos em uma reunião, enfim, já se tornou uma realidade, né? Além disso, possibilidade de férias individuais antecipadas antes mesmo de completado o período aquisitivo, regulamentou a possibilidade do pagamento posterior do fundo de garantia, e teve algumas alterações que foram bem recebidas, mas ainda ficava faltando a possibilidade de se fazer uma suspensão, uma redução da jornada de trabalho, por um momento em que a gente via que havia inúmeras cidades com o total fechamento dos serviços, né, de comércio, enfim, através de um lockdown, ou parcial, através aqui no Rio Grande do Sul, a gente está utilizando acredito que em Goiás também seja a mesma coisa, por bandeiras, né? O Estado está respeitando bandeiras e algumas cidades estão com o comércio aberto, outras cidades estão fechadas completamente e outras com serviços, com comércio já restrito, enfim. Então, a par disso, né, o legislador precisou, de alguma forma, contribuir para que o empregador conseguisse manter esses postos, fazendo com que houvesse uma contraprestação do governo. Veio, então, na verdade, já havia uma previsão no artigo 18 da 927, que aí foi revogado por Twitter, né? No Twitter do presidente revogou esse artigo e surgiu, então, a 936, algumas semanas depois, regulamentando, então, essa possibilidade. Essa MP 936 se transformou, sim, em lei, como já antes dito pela doutora Maria Cecília e pelo doutor Juliano, na semana passada. A partir do dia 7 já tínhamos, então, uma lei que regulamentava, a Lei 14.020, regulamentava, já transformava a medida provisória em lei. Dessa lei, precisávamos aí, então, de um decreto que pudesse elastecer essa utilização dos recursos de
tanto de suspensão como de redução. E é isso que nós tivemos hoje, a surpresa, às 7 horas da manhã, com esse decreto. Surpresa já muito aguardada pelos empregadores que precisavam ver uma outra solução, porque os prazos já determinados da medida provisória 936 já estavam se exaurindo, ou se não já exauridos. Sim. Quero passar então para a doutora Luciana Branco, também dizer que é um prazer conhecê-la, é um prazer tê-la junto à OAB de Santa Fé do Sul. Quero externar todo o agradecimento e já passar para a senhora a palavra para suas considerações. Boa tarde a todos. Sem muitas delongas, quero dizer, meninas, ó, amo vocês. E quero dizer que, enquanto a gente estava aqui, chegou a minha encomenda. Olha só, quem chegou? Que lindo! A Frida é uma boneca, eu coloquei nos nossos grupos agora esses dias. Esse é um projeto do Ministério Público aqui do estado do Mato Grosso do Sul, trabalhando com mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos aqui a felicidade de ter um aparato, equipamentos fantásticos. A primeira Casa da Mulher Brasileira foi instalada aqui em Campo Grande, a minha cidade, e nós temos, então, equipes multidisciplinares trabalhando. E dentro do Ministério Público, tivemos uma promotora que lançou e trabalhou bastante tempo com esse projeto de bonecas. As meninas estavam meio paradas e aí eu resolvi que as minhas amigas que têm filhas vão ganhar bonecas da Tia Lu, as bonecas da Frida, para que a gente tenha aí as nossas seguidoras neste universo. É claro que a Frida é só um símbolo, doutor Juliano, mas eu aproveitei assim porque eu gosto muito da informalidade. A ordem nos faz muito formais e às vezes essa formalidade nos afasta um pouco e nos faz achar que nós somos muito importantes, que na verdade nós somos meramente solucionadores de conflitos, né? É muito bom estar aqui com vocês, Camila, Maria Cecília, Thaís. É muito bom conhecê-lo, doutor Juliano, e a todos aí de Santa Fé do Sul. Pode ter certeza, Maria Cecília já fez a propaganda. Assim que a gente tiver um pouco mais de liberdade de ir e vir, nós estaremos aí para nos conhecermos pessoalmente. Se Deus quiser. A nossa... A BMCJ é uma instituição que nasceu aqui no Brasil em 1985 e agrega mulheres de todas as áreas do direito. Nós temos advogadas como nós, temos juízas, promotoras, delegadas, procuradoras, defensoras públicas, enfim, todas as carreiras jurídicas unidas. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de olhar o direito de vários ângulos. Aumenta um pouco o nosso ângulo de visão, nos faz ver o direito pelos olhos da outra, que muitas vezes a gente critica ou se aborrece ou acha que a vida dela é mais fácil que a vida da gente, que é mais difícil, né? Então, com essa convivência um pouco mais a miúde, a gente tem condições de conhecer as agruras de várias mulheres. E vivemos numa luta, e quero lhe parabenizar por estar aqui nessa live com várias mulheres. Hoje de manhã, a Maria Cecília viu, uma colega nossa colocou uma outra live convidando para falar sobre cooperativismo. E nessa live só tinha homens. Todas as figuras masculinas, eu acho que 5 ou 6, né, Maria Cecília? Todos. Eu que ando um pouco mais radical nesse combate à discriminação, né? Nessa luta de paridade e igualdade que a nossa Constituição Federal preconiza, e a gente vê que a Constituição Federal de 1988, lá foram alguns anos, né? E a gente não conseguiu fazer com que a Constituição tenha efetividade mesmo, né?
Estamos aí com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, fizemos a comemoração, né, Camila, aqui no Mato Grosso do Sul, Maria Cecília veio, Camila veio, para comemorarmos, então, os direitos humanos de 1948, Constituição Federal de 1988, e a gente continua aí sem conseguirmos a tão sonhada e trabalhada igualdade de obrigações e direitos e oportunidades. Então, quero dizer para o senhor que o senhor está de parabéns, nós agradecemos muito a receptividade que tivemos, né? É um prazer muito grande nos espalharmos. Nós estamos num momento muito distinto, em que as coisas andam muito rápido, tivemos que aprender, assim, em tempo recorde, a usar toda essa aparelhagem, né, e nos reinventarmos para estarmos aí em atividades, não deixarmos a peteca cair. E quando a Maria Cecília falou, vamos falar sobre a medida provisória e as relações trabalhistas e tal, eu sou civilista, eu sou produtora rural, e o meu olhar é um pouco distinto, né, do que especificamente a relação de trabalho apenas com o olhar do direito trabalhista. Então, eu pensei aqui que a gente deve refletir um pouco sobre teoria da imprevisão, por exemplo, que está mais ligada ao direito civil, mas entendo eu que o direito é como a medicina. Se você começar a olhar as coisas compartimentadas, você acaba não tendo uma solução saudável para o assunto, né? Quando você pensa que a pessoa está com um problema, por exemplo, no quadril, está com dores, e você levar essa pessoa apenas exclusivamente para um médico especialista em osteoporose, osteopenia e todos os ósteos na área do quadril, talvez você não tenha a solução do problema daquela pessoa. Mas se você olhar de uma maneira holística, então as coisas podem ficar mais fáceis ou talvez uma solução mais efetiva. E aí penso eu que nós estamos numa evolução, nós estamos num momento de pandemia que pode ser considerado similar a um momento de guerra, né? Onde teremos uma recessão, teremos problemas econômicos sérios, consequente de tudo isso que nós estamos vivendo. Ninguém estava preparado para isso. E acho que independente de qualquer convicção político-partidária, nós temos que pensar que os operadores do direito e o Poder Executivo, o Legislativo em conjunto, que está fabricando leis e se desesperando também para conseguir adequar as coisas, né? Nós temos que trabalhar todos juntos com o foco de trazermos para o país e trazermos para as pessoas o mínimo de onerosidade, o mínimo de tragédia, o mínimo de problema possível. Então, na minha humilde opinião, tanto uma medida provisória quanto a outra, que flexibilizou uma série de coisas dentro da relação trabalhista, elas foram extremamente oportunas e a gente deve olhar com carinho para essa situação que a gente está vivendo. E na aplicação da lei também, olhar as pessoas que estão ali no litígio ou no conflito de interesses para conseguirmos solucionar. Como eu disse antes, somos apenas solucionadores de problemas, né? Então, os problemas hoje se agravaram, são muito maiores do que a gente tinha no dia a dia, e, na minha opinião, essas duas medidas foram salutares, foram proveitosas e devem ser aplicadas. Agora já virou lei, não tem mais muita discussão a respeito de uma delas, né? E era isso que eu tinha para dizer para vocês. A minha contribuição é apenas no sentido de validar aquilo que já foi posto antes, né? E olharmos com um olhar mais holístico para tudo isso, com calma, com serenidade, na aplicação da lei, em favor e em benefício de todos nós, porque estamos todos no mesmo barco e no mundo inteiro. Por isso que foi declarado ser uma pandemia. Ela não é mais isolada, o problema não é de Santa Cruz do Sul, não é de Campo Grande, não é de Pelotas, não é de Rio Verde, o problema é mundial. Então, quanto mais serenidade tivermos
né? E mais olharmos as coisas de uma maneira holística, aquilo que pudesse ser complementado, o direito do trabalho andando junto com o direito civil, andando junto com o direito previdenciário e todos os outros, com o direito constitucional, né? E, inclusive, muitas vezes teremos que usar até medidas excepcionais, né? Direito comparado, enfim. É isso, gente, que eu tinha para dizer. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Um beijo a todas e a todos. Doutor Juliano, Sim. antes de passar a palavra para a doutora Maria Cecília, a fala da Luciana me lembrou também, quando ela fala sobre a teoria da imprevisão, sobre essa parte da Lei 14.020, que colocou uma pá de terra sobre aquela discussão que haveria a possibilidade de aplicação do fato do príncipe, né? Ou seja, atribuir a responsabilidade pelas rescisões ao poder público, uma vez que aquele negócio estava fechado, né? O empregador não poderia exercer suas atividades por causa de um decreto, que aí o decreto poderia ser estadual, o decreto municipal, inclusive, que restringisse, então, a atuação. Essa lei 14.020 veio realmente extirpou essa possibilidade. Ela prevê, então, trouxe a previsão expressa de que não se aplica o artigo 486 da CLT referente ao fato príncipe. Me lembrou porque ela falou da teoria da imprevisão, e aí a gente, claro, que a gente, como jurista, a gente gosta de buscar coisas que a gente nunca usou, porque isso aí estava na lei e nunca a gente tinha nem mexido, passava ali, né, en passant, né, e essa matéria na faculdade. E é óbvio que nesses momentos de crise a gente precisa, né, tenta buscar dentro da lei algumas alternativas. E essa foi uma das alternativas aventadas pelos empregadores, mas realmente a partir da lei 14.020 essa possibilidade fica extirpada. Vamos ouvir então a doutora Maria Cecília para depois a gente continuar o debate das MPs especificamente. Juliano, você quer falar mais alguma coisa ou eu estou com a palavra? Você está com a palavra, Maria Cecília. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao meu colega Juliano Gil, né? Como eu já disse, é o nosso colega, foi meu colega de faculdade, e ele disse que queria levar um pouco mais de conhecimento para a OAB de Santa Fé. E eu me propus, falei para ele que a gente participa, né, da ABNCJ da Nacional, da Comissão dos Produtores Rurais. A gente tinha um convite para a doutora Carla Zanini, mas aconteceu uma imprevisão, e a nossa querida Carla Albuquerque, né, a nossa querida Camila aceitou esse convite, né, para que a gente pudesse estar fazendo essa live com o doutor Juliano. Não poderia adiar, Juliana, eu não poderia deixar você na mão. E as nossas colegas da BMCJ, a Luciana, que é a nossa coordenadora da BMCJ Nacional, que é a coordenadora do Centro-Oeste, aí fica Santa Fé, fica bem pertinho do Mato Grosso, quer dizer, a nossa coordenadora está aí, está junto. E a Camila, lá do Rio Grande do Sul, de Pelotas, né, que é nossa companheira também. Agradeço muito, Camila, por ter aceitado o convite, né? Desculpa, vou lhe interromper só para dizer uma coisa. Eu estou vendo vocês e com inveja. Aqui está um frio de 1 grau. E vocês aí, assim, ó, a futura mãe, ali, ó, a Thaís já está... A Thaís! Tem manga, a futura mãe lá, e eu aqui cheia de roupa. Até tirei o meu casaco porque estava cheio até aqui. Ótimo, mas eu queria estar no seu lugar, mas em todo caso, né, se você quiser vir para cá no calor, eu e a Luciana nós vamos nos receber. E Santa Fé é uma cidade linda, eu tenho amigos em Santa Fé, conheço, festas ali, o povo é bom de festa, viu? Muito bom, né, Juliana? Bom, vamos lá. O que a gente estava se propondo a trazer alguns comentários sobre a MP, mas tem a questão dos impactos. Eu vou um pouquinho na questão dos impactos e, ao final, eu vou tentar falar um pouquinho sobre o decreto agora 10.422, que o que a gente estava esperando que houvesse algumas regulamentações, né? Aqui na minha região, em Rio Verde, do sudoeste goiano, o agronegócio com a pandemia, ele não suspendeu, né? Deu continuidade na atividade.
Só que todos se depararam com inúmeras situações que trazem estabilidade, né, para se adaptar. Então, o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego, Brasil inteiro, e renda, a gente via que dava para se aplicar, mas nós tínhamos muitas alterações, tivemos muitos impactos e muita insegurança. Por exemplo, o estado de Goiás está funcionando 15, aí para 15, funciona mais 15. A gente ainda não tinha essa previsão no decreto do 10.422, que agora, pelo menos, ajudou a nos regulamentar, que a gente tem uns períodos intermitentes, né? E sucessivos, então, quer dizer, já regulamentou, já nos ajudou muito. Mas, na agricultura, aqui nós temos as agroindústrias, né? Nós temos a BRF, e enquanto ela estava funcionando, enquanto não tinha muito contaminação, a gente não estava sofrendo tanto com essas medidas, né? Para aplicar suspensão, redução de jornada. Então, depois que começou a fazer a testagem, por exemplo, a BRF, ela tem a produção dela, as granjas, paralisou as granjas, aí a gente começa a sentir o consumo da fabricação de ração, o consumo das granjas, do suíno, dos frangos, né? Aí reflete lá no frigorífico, reflete no comércio, né? Então, essas empresas que são empregadoras dos campos e das indústrias, tiveram que se adaptar. Além dela ter que trabalhar com todo esse problema de funcionários tomar consciência, usar máscara, usar gel, ainda ela teve agora que lidar com essa situação no setor de diminuição. Então, ele teve que optar novamente por uma suspensão, por uma redução de jornada, redução de salário, né? E essas medidas provisórias, 927 e 936, até então ajudavam, mas não tava, a gente tinha aquela insegurança jurídica, vai se aplicar, não vai se aplicar, o que o tribunal vai decidir, vai voltar atrás, não vai voltar atrás. Então, ainda bem que veio a lei, né, 14.020, né, do dia 6/7. E, resumindo, gente, a Camila já falou, expôs muito bem sobre as medidas provisórias, né? Eu quero fazer só um apurado bem rapidinho, porque nosso tempo é muito curto, né? Sobre a redução, o decreto 14.022 agora, ele traz a redução da jornada de trabalho, de salário, né? De trabalho de salário, que o prazo máximo, a gente tinha ele de 90, então agora concedeu mais 30. Então agora o máximo é 120, né? A suspensão do contrato de trabalho também era 60. Agora, nós temos aumentou esse prazo mais 60, então nós temos um prazo máximo agora mais de 120 dias, né? Somando todos os períodos, né? O anterior que você já tinha, por exemplo, você tinha 60 dias de prorrogação, você dá mais 60, não pode ultrapassar os 120. E sobre a suspensão do decreto, também ele permite agora realizar os contratos sucessivos, né? Então, ele acresce mais 30, máximo 120. E o suspensivo de, no mínimo, 10 dias, né? Você tem que os sucessivos, né? Suspensivos. O prazo máximo da utilização das duas modalidades, como eu já disse, ela não pode ultrapassar os 120, somando o anterior. Então, o decreto também, ele prevê uma retroatividade da aplicação, né? Do artigo 5º. Os acordos realizados até o 14/7, até o decreto 10.002, serão computados até o limite máximo de 120. Então, quem usou 90, tem mais 30, limite 120, né? E o trabalho intermitente, que a lei se referia ao trabalho intermitente, para receber o benefício assistencial, ele teria 3 meses. Aí, com o novo decreto do 10.422, ele acrescentou mais 1 mês. Ele não fala em dias, ele fala em meses. Então, 3 meses, contrato intermitente, agora tem mais 1 mês, ou seja, máximo 4 meses, né? Bom, o prazo, o empregador tem um prazo de 10 dias para fazer essa comunicação, ou prorrogação, ou um acordo novo, né? E eu acho que ainda demanda muitos e muitos estudos, né, Camila? Né, Juliano? Você que é do direito do trabalho, e acho que seriam essas minhas considerações. Eu passo a palavra ao Juliano, que é o nosso anfitrião.
realmente falava-se que nos bastidores, quando a lei 14.020 veio a ser promulgada, publicada, na verdade, promulgada não publicada, ouviu-se que nos bastidores já havia esse decreto, já estava pronto, né? Esse decreto que acabou pegando a gente hoje pela manhã, publicado com a prorrogação de mais 30. A Lei 14.020 até fala que essas prorrogações podem ser feitas por decreto do presidente da República. Então, eu vejo salutar a lei colocar na mão da presidência da República a possibilidade de, por decreto, mudar esses prazos, o que vai evitar muito a edição de medidas provisórias, de alteração da lei. Então, eu vejo assim, vejo assim, bastante importante, com bons olhos, eu vejo a questão de a presidência da República poder prorrogar esses prazos aí, e a gente já viu hoje a primeira prorrogação desses prazos por mais 30 dias. Então, são muitas coisas, como a Maria Cecília disse, que podem ser, que precisam, na verdade, ser discutidas ainda. Lendo a Lei 14.020, eu vi que existem algumas alterações em relação à medida 936. Então, enquanto a medida provisória 936 trabalhava algumas questões, a lei, quando convertida em lei, houve algumas alterações por parte do legislador em relação a algumas regras regras aí que tratam das matérias aí reguladas tanto pela medida provisória 936 como pela lei 14.020. Eu gostaria de ouvir da Camila quais são os pontos principais que foram alterados. Alguns temas da medida provisória foram alteradas na conversão em lei. Quais seriam esses principais pontos, doutora Camila? Pois então, até uma das necessidades da gente fazer uma pontuação é o aposentado, né? Que a partir da conversão da lei, se deu a possibilidade de fazer, então, a suspensão e a redução da jornada de aposentados, quando antes, na medida provisória, eles estavam excluídos dessa possibilidade. E isso também foi regulamentado agora com o decreto de hoje, porque tinha uma discussão se os aposentados teriam direito ao benefício pago pelo governo, mas aí então veio o decreto dizendo expressamente que eles não estão incluídos nesse recebimento do benefício, então cabe ao empregador fazer uma ajuda compensatória na medida daquilo que vai atribuir ou uma redução ou uma suspensão. Me parece que, obviamente, considerando aquilo que ele estaria recebendo se não aposentado fosse. Ou seja, uma vez que o valor do benefício é calculado de acordo com os valores que eram devidos por seguro-desemprego, quando houver essa utilização da redução, da suspensão em empregados aposentados, deve ser esse mesmo valor calculado para ser pago pelo empregador. O que isso reflete na prática, né? É uma saída, com certeza, de alguma forma, mas, ao mesmo tempo, não há como, primeiro, colocar essas pessoas aposentadas a realizando as suas tarefas de forma regular, muito menos do que qualquer outro empregado comum, porque, em regra, quem está aposentado ou tem comorbidade ou já está naquela faixa etária de risco, né? Colocá-lo ele em atividade, mesmo que de forma reduzida, gera uma preocupação para as empresas, e inclusive não só pela saúde do empregador, principalmente, né? Não só pelo seu negócio, porque há também a possibilidade de uma responsabilização da empresa
por aquela doença adquirida dentro do ambiente de trabalho. Então, o que acontece com essa utilização dessa suspensão, que seria o caso? De alguma forma, poderá haver uma redução do valor mensal pago. Até então, o empregador estava com esses empregados em casa pagando salário integral. O que pode haver, então, a partir do dia 7, né, de julho, haver uma redução parcial do valor pago, observando aqueles valores que seriam devidos para o empregado aposentado até que, se beneficiário fosse dessa ajuda do governo. Ok. Maria Cecília, concorda? É exatamente isso que penso? Sim, eu concordo. Além dessas alterações aí também, a gente teve uma alteração lá no artigo 12, que antes, em relação ao salário igual ou inferior, né? Agora é 2.090, né, Juliano? Pegue aí agora, então, também tem várias São outras duas alterações. situações agora, né? Sim. 2.090, exatamente. Isso. Ô, Juliano, vê como está nosso tempo, que eu acho que vai dar tempo só de fazer umas considerações finais para cada uma. 4 minutos a gente tem, né? E a gente faria uma outra live aí com a AB Santa Fé, que já é um prazer ter vocês, né? Aqui com a gente. E nós, como nós dissemos, né, Camila, nós temos a lei ainda é muito ampla, tudo que poderia ser aplicado, a gente vem aplicando, mas nós temos várias outras alterações que são significantes, né, e vai ajudar muito, né, Juliano? Mas esses impactos que nós temos em cada região, na sua região de Santa Fé, na região do Rio Grande do Sul, na nossa região do Centro-Oeste, né, do Sudoeste goiano, os impactos, eu acho que isso acontece em todo o Brasil, não é só aqui ou só aí, né? E é muito impactante tudo isso daqui. Tudo que a medida provisória... Fala, Camila. Não, antes, então, que não dê tempo de eu falar, é uma coisa que me preocupa até por ser uma defensora, né, dos direitos da mulher. Acho que a gente precisa falar da mulher grávida nesse período de suspensão e redução, porque também é uma coisa diferenciada, como a gente, quando a aplicação, tanto da suspensão como da redução, gera uma garantia de emprego para aquele empregado. Ou seja, se eu vou aplicar o prazo máximo hoje, com a edição desse decreto, é 120 dias. Se eu vou aplicar 120 dias de suspensão ou redução, nesses 120 dias, eu vou ter que dar para o empregado uma garantia de emprego, não é uma estabilidade, veja, de 120 dias depois de finalizada a utilização desses dois institutos aí. Para a grávida, que já tem uma estabilidade lá de 5 meses, eu só vou poder fazer, da ciência até 5 meses depois do nascimento da criança, eu só vou poder fazer a utilização dessa garantia quando cessado essa estabilidade da gestante. Então, o que quer dizer? Que o momento em que vai ser aplicado não pode ser concomitante aos 5 meses. Dentro dos 5 meses já vou contar os 180 dias ou os 60 dias, o que for aplicado, né? Não, precisa se aguardar que se termine esse período da estabilidade da gestante e aí, então, se aplica a garantia essa prevista nesse normativo que a gente está discutindo aqui hoje. Excelente posicionamento, Camila, eu concordo, né, Juliano? Muito bem. Vamos ter muita discussão, né? Vamos ver o que o judiciário vai decidir sobre isso, né? Vamos. Doutora Luciana Branco, suas considerações. A gente está aí com um tempo de 1 ou 2 minutos apenas. Exatamente. Oi, doutor. Continuando aquela fala inicial, entendo eu que nós estamos num momento muito novo. Há muita coisa sendo colocada pelo Legislativo, há muito desespero, né, de acertar pelo Executivo, e vai caber a nós, operadores do direito, bem administrarmos toda essa confusão que vai ser gerada aí. Naquele princípio do somos todos um, né, bem voltado para uma questão até espiritual, acho que a gente deve aplicar isso a partir de agora com muito mais veemência, porque, como a Maria Cecília falou,
e que é na prática que a gente vai ver que uma situação ela vai emendando na outra, né? Quando uma coisa para ou reduz uma fabricação, como a Maria Cecília falou, lá na região que é evidentemente da agropecuária, né? Então, uma fábrica tem que parar porque tem vários funcionários com Covid ou porque vai aplicar determinadas regras novas, e isso acaba influenciando no mercado, que acaba influenciando numa outra fábrica, numa outra produção. Enfim, isso nós veremos com toda certeza em vários campos. Aqui na minha cidade, o dia amanheceu em polvorosa porque o prefeito estava pensando em decretar o bendito do lockdown, agora, que é uma palavra que ninguém mais tira da boca, e é um terror, né? Assustando todo mundo. Porque, infelizmente, o nosso povo, de uma maneira geral, é egocêntrico e pensa em si próprio. E aí o pessoal quer se divertir e vai para a balada e vai para o boteco e não respeita a lei, e a gente acabou tendo, nos últimos tempos, um número expressivo de casos confirmados de coronavírus, e claro que isso repercute em um monte de setores. Então, a gente precisa ter cautela, estudarmos muito, com certeza, mas todos nós já estamos acostumados a estudar, né? O advogado vive para isso, né? Mas, além de estudarmos, neste momento, eu acho que a gente deve ser muito sereno, e isso a gente deve passar para os nossos clientes. Então, não falando especificamente do direito do trabalho e do que a medida provisória ou a lei venha impactar, mas tudo isso que nós estamos vivendo é algo, muitas vezes, até surreal, né, gente? Então, acredito que na nossa coordenação, e nós, advogados, somos os primeiros que recebemos, nós estamos na recepção do judiciário, no nosso escritório que a coisa começa. Eu acho que, mais do que nunca, a gente deve ter serenidade e bom senso, tanto para acolher os problemas dos empregadores, quanto para acolher os problemas dos empregados, seja de que segmento for. E acho que a palavra de ordem agora é a negociação com ponderação, né? E nós somos os maiores responsáveis por isso, porque como é que o judiciário vai se comportar também vai depender de nós. Eu acho que é o momento da gente aplicar o que o Código do Processo Civil está preconizando, que o CNJ vem trabalhando há muito tempo, né? E tentarmos composições amigáveis e evitarmos o judiciário, porque o judiciário, a gente está vendo aí, a gente não sabe como é que vai funcionar, porque os prazos estão sendo prorrogados, né? Ficamos agora para 2 de agosto, e depois sabe Deus se nós voltaremos a agosto, porque agosto é depois de amanhã. Então, as coisas realmente estão complexas. E acredito que nós estamos na linha de frente. Então, sejamos saudáveis de corpo e mente, né, e espírito, para podermos bem trabalhar e fazermos a diferença na sociedade em que a gente vive, ok? Beijo, Marlene, querida. Você veio. Beijo. Marlene, um beijo. Olha o Rio de Janeiro aqui presente. Juliano. Desde o início... Olha lá, e o Rio de Janeiro sozinho. Oi. Muito obrigada, Juliano. Agradeço a você por ter dado essa oportunidade para a BNCJ, por ter dado essa oportunidade de todos nós estar participamos. E nós estamos abertos e vamos fazer também uma live aí com a doutora Manuela, que é a nossa da BNCJ Nacional. Tá bom? Obrigada. As palavras finais são suas, Juliano. Já está terminando o tempo. Conte conosco. Juliano, doutora Camila, vontade. Rapidinho, é só para dizer que realmente concordo com a Luciana. A Justiça do Trabalho tem realmente essa natureza conciliatória, e mais do que nunca, este momento que vivemos precisa da colaboração, desse intuito, né, colaborativo entre empregado e empregador. Eu creio que a fala da Luciana tem muito a ver com esse momento que a gente vive, realmente é sui generis. A gente precisa encontrar alternativas, e o advogado cumpre esse papel, sim,
quando não mais não assume um papel tão combativo dentro do processo, mas que sim procure a composição. Creio que tanto para empregado como para empregador é a melhor solução hoje, com certeza, essa conciliação. Juliano, preciso muito lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com Santa Fé do Sul, essa cidade que eu vou sim conhecer, deve ser um pouquinho mais quente que Pelotas, com certeza. Eu quero deixar o meu canal o Instagram, Camila Barros ADV, para quem tiver interesse de seguir, porque lá eu falo bastante sobre direito do trabalho, já que é a minha paixão, né? E falo também do meu trabalho como defensora dos direitos da mulher. E espero todos por lá também. Muito obrigada mais uma vez, Maria Cecília, pelo convite. Eu me sinto extremamente honrada de falar ao lado dessas mulheres que eu admiro tanto. Muito obrigada. Ok. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santa Fé do Sul, quero agradecer a doutora Camila, que gentilmente cedeu o seu tempo aí para a gente. Da mesma forma, a doutora Luciana e especialmente aí a Maria Cecília. Não fosse ela, a OAB com certeza não teria tido essa live hoje. Ela se dispôs, até parece que ela faz parte da OAB de Santa Fé do Sul, porque ela engajou todo esse trabalho nosso, esse desejo nosso de fazer essa live. Então, o mérito é todo dela, pela OAB de Santa Fé do Sul poder estar promovendo essa live agora. Então, fica aí, Maria Cecília, um agradecimento especial a você. E quero agradecer a todos que participaram aí, de alguma forma, e já deixar aqui colocado que a BMCJ Nacional vai fazer uma live pela OAB de Santa Fé do Sul para apresentar da Ordem dos Advogados de Santa Fé do Sul a BMCJ, porque eu andei lendo um pouquinho sobre, conheci a BMCJ através da Maria Cecília, comecei a ler algumas coisas a respeito e vi a grandeza dessa associação, a importância de que se reveste para a mulher de carreira jurídica. Então, fica o convite já para que vocês participem também e tragam aí a experiência de vocês de todos os cantos do país e até mesmo de fora do país, né? Que a gente tem a doutora Luciana aí como membro da Federação Internacional. Eu quero agradecer imensamente, então, a participação de vocês, ok? Muito obrigado, um beijo no coração de cada uma de vocês e espero conhecê-las pessoalmente, tá bom? Beijo a todos. Vou fazer o convite Coração. para virem para a OAB de Santa Fé do Sul, tá? Olha o coração do Juliano. Aqui, ó. Thaís, beijo, Thaís. Fiquem com Deus. Thaís está aí. Também. A Thaís também. E eu pude perceber que existem algumas mulheres aí que fazem parte da associação. Tem a Aureni está presente, a Thaís da BMCJ está presente também. A Ariane de Goiás. Não conheço todas, mas pude ver algumas. A Marlene do Rio de Janeiro, a Camila do Rio Grande do Sul. A Olha, sua live está bastante prestigiada, doutor. Nós agradecemos muito. Conte conosco, nós temos mulheres em vários setores do direito, especialistas em várias áreas, e o senhor, com toda certeza, vai ser muito bem-vindo na nossa entidade também. Muito obrigada. Fico feliz. A doutora Ana Paula Cabral de Rio Verde, nós temos também muita gente de Rio Verde nos acompanhando, né? Que legal. Fico feliz pela participação de todos, tá bom? Um grande abraço aí. E agradeço aos advogados de Santa Fé que participaram. Eu acompanhei aqui vários advogados da nossa comarca. Alguém também faz print da tela, Camila? A Camila já tirou a foto. Já? A Camila já tirou foto. Mas vamos fazer mais uma foto. Eu fiz foto.
Ótimo. Pronto. Muito obrigado a todos, então, pela participação, tá? Fiquem com Deus. Eu que agradeço. Grande abraço. Amém. Até mais. Amém. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.